Oi, gente, bem-vindos ao Entre Pernas e Papos, um local onde a gente vai falar com muito amor e carinho sobre as diversas fases da nossa vida como mulher. Eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, e hoje a gente vai trazer um assunto muito importante sobre a indicação de cesárea intraparto, ou a real indicação de cesárea para esse momento. E para esse papo de hoje eu trouxe uma mulher muito especial, a mãe do Matias, uma gineco-obstetra aqui de Curitiba, referência em parto humanizado e gestação de alto risco, que vai contemplar muito, com muita experiência nesse assunto tão importante. Muito obrigada por aceitar o convite, Dani. Imagina, obrigada, Tati, uma honra estar aqui, vamos conversar. Vamos lá, vamos começar do começo, assim, né? Tá. Por que a gente tem que estar aqui, Dani? Por que você acha que esse assunto é tão relevante a ponto da gente estar aqui falando um episódio inteiro sobre isso? É uma coisa que eu vejo muito no consultório e é sempre a mesma história. Estava acontecendo isso, daí me falaram que tinha que ser cesárea. Aí chega no consultório e fala, olha, não é bem assim, né? E é tão complicado porque a mulher, ela tem que saber o que está acontecendo com ela, só que ao mesmo tempo ela não é dona do conhecimento total, ela não é a médica. E aquele momento, ela está no momento mais vulnerável da vida. Sim. E é aquele momento em que ela se sente responsável por uma vida, mas ao mesmo tempo não se sente capacitada para tomar algumas decisões e muitas vezes ela não está fortalecida para isso. Sim. Então é um ponto de vulnerabilidade assim absurdo e a gente só percebe isso quando você está naquele papel. Uhum. Então por isso que é importante falar sobre esse assunto, é importante abrir muitos olhos e é importante questionar algumas coisas, questionar a história para a gente poder reescrever tudo isso de modo diferente. Sim, e muitas delas passam por isso pela primeira vez, né? Então, Sim. É uma vulnerabilidade desconhecida totalmente. Né? Sim, é muito engraçado, porque quando as pacientes chegam pro pré-natal, elas chegam com muitos sonhos e elas pensam assim, exemplo, tá? As fases da vida da mulher, né? Passei pela adolescência, sobrevivi, tá tudo certo. Então, assim, tô grávida, então tá tudo bem. E vai ser mais uma fase como tantas outras. Mas não é, né? Porque é uma fase que tem muitos pontos de decisão. Então, isso demanda muito da mulher, demanda muito do emocional, demanda muito do preparo, demanda muito do apoio também que ela recebe. Claro. A gente estava falando uns minutinhos antes, né? Esse apoio, muitas vezes, nem todas as mulheres têm. Não tem condição de ter uma equipe ou não tem um acompanhante qualificado, preparado, não tem uma rede de apoio e isso tudo torna mais complicado, né? Nossa, pesa muito, assim, eu já vi muitos partos que não chegaram ao parto normal que ela tanto sonhava por falta de apoio. Eu sempre falo, tem uma consulta minha do pré-natal, que depois de pedir os exames e tudo mais, eu falo um pouco sobre o papel do acompanhante no trabalho de parto. Os maridos acham que eles vão ser apenas um ponto, uma peça decorativa no cenário do parto, que é que nem filme e novela, entendeu? Que ele fica lá, que a mulher vai fazer sim, espirrou, nasceu, e ele vai estar lá pra, que bom, sou pai, sair de lá, participei, vou fumar um charuto e sair comemorar com os amigos, entendeu? Como se a gente estivesse no século XIV, e claramente não é. Então, essa falta de apoio, ela reflete no puerpério, e reflete muito no pós-parto, porque os primeiros 2 anos do bebê são 2 anos muito primordiais para o casamento. É a maior taxa de divórcio nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 2 anos do bebê, porque muda tudo completamente. E se aquele nascimento não teve o apoio necessário, isso vai refletir durante toda uma vida. Nossa, isso é muito... A gente sabe da importância, mas visualizando esse dado, tipo, nos primeiros 2 anos da vida do bebê, é a hora que bota o casamento à prova ali, né? Exatamente. Que é o tal do puerpério, que não é um mês. Exato. Não é um mês, não. Né? Não é um mês. E isso tudo começa no nascimento. Eu tive uma paciente que foi um caso muito emblemático pra mim. Ela queria muito parto, tanto é que ela mudou de obstetra nos 45 do segundo tempo, veio pra mim pela indicação do pediatra, então assim, foi toda uma situação totalmente inversa.
Ela queria muito parto, mas o marido não entendia muito bem a situação. Aí eu sempre pergunto, Dani, faz parte da minha anamnese. Sim. Como que teu acompanhante é em relação à tua decisão? Sim. Porque é muito importante, Faz né? parte da minha porque eu falo assim, olha, se o teu acompanhante não tá alinhado com você, vamos repensar algumas coisas? Vamos alinhar isso aí, né? Vamos tentar alinhar, porque ainda dá tempo. Agora, quando não dá tempo, é complicado. E daí, essa paciente, ela precisou passar por uma indução, por uma questão de alto risco. A gente estava induzindo o parto dela, ela estava com 4 para 5 centímetros na transição ali para fase ativa. Ela estava com dor de parto, faz parte do processo. Ela estava bem, mas ela estava com dor, né? Ela estava no chuveiro, estava aliviando, mas foi uma cena, assim, que foi muito emblemática para mim. Eu entrei no quarto para avaliar o bebê, ver como ela estava. Ela tava no chuveiro de 4 apoios, com dor, e o marido tava no sofá, sentado no computador, mexendo. Trabalhando, fazendo XYZ. Eu olhei assim, tipo, eu acho que algo... Tomara que ela não te veja aí, né? Exato. No fim das contas, por falta de apoio, era uma situação também que ela não tinha doula, como ela chegou muito tarde pra mim, várias coisas a gente não conseguiu alinhar pra ela ter uma equipe completa. E daí, a gente acabou indo pra cesárea. E depois, no puerpério dela, a gente conversando, ela foi processando isso e ela falou pra mim, Dani, até hoje, a falta de apoio do meu marido naquele momento reflete no nosso casamento, e eu estou repensando o casamento. E isso quanto tempo depois, assim, que ela voltou com você? Nossa, assim, no puerpério, uma semana depois, estava médio a situação. Mais um balanço. 40 dias depois, as coisas já estavam se sedimentando, ela já estava começando a processar essa informação, mas ela voltou comigo daí depois, 1 ano depois, para a rotina ginecológica, conversar. Caramba. E falando sobre isso. Ainda. Entende? Como marca, né? Demais. Então... Isso eu sempre falo para os acompanhantes que eu sempre faço um momento com eles também, para mostrar para eles que eles não são uma peça decorativa. Sim. E muitos deles, às vezes, eles não têm conhecimento mesmo, daí eles ficam meio, tipo, eu não sei o que fazer. Eu falei, não, vem aqui, eu vou te dar um monte de função, e você vai fazer tudo isso. Você pode fazer tudo isso lá na hora. Olha quantas possibilidades. Menos mexer no celular. Sim. O celular não pode. Sim, é aquela coisa da presença intencional, né? De Exatamente. estar presente. Isso é Participar tão mesmo. difícil hoje em dia, né? Às vezes a gente sai pra jantar e mesmo assim tá todo mundo lá. Mexendo no celular. Hoje é o mal do século, né? Não tem o que fazer. Então eu sempre brinco com eles. O celular não. O celular, no máximo, você vai mandar uma mensagem avisando o pessoal que tá tudo bem. E depois deixa, vai curtir esse momento ali junto com ela, né? E aí, fala um pouco de preparo de acompanhante. E se esse acompanhante não tiver preparado para ver o que tá acontecendo, para entender o que tá acontecendo, essa mulher, ela vai estar sozinha. No teu momento mais vulnerável. Isso que é o pior, né? No momento que ela mais precisa. E daí... Esse apoio. Daí pra frente, são só consequências, São né? só consequências. Dani, mas vamos voltar um pouquinho na cesárea, né? A gente sabe que no Brasil, eu tava olhando dados ontem, eu fiquei muito chocada. Tipo, a gente é quase o maior país com maior taxa de cesárea do mundo. Tipo, quanto a gente vê lá na Europa, no máximo 30% nos Estados Unidos, aqui a gente chega a quase 60% dos nossos partos são cesáreas, né? O que você acha? Além disso que a gente já comentou um pouquinho aqui, mas assim, o que você acha que acontece aqui? Você acha que é cultural, que é da equipe, que somos nós mesmo que não temos conhecimento, as mulheres que não estão tão preparadas? Por que isso ainda acontece? Acontece. É muita falta de preparo e é uma questão cultural, no sentido assim, na década de 60, 70, houve a explosão das cesáreas. E todo mundo nascia de cesárea. Só que assim, todo mundo quem? Eram os ricos, né? Então assim, a dona da casa tinha cesárea, mas quem trabalhava na casa, empregada doméstica, porque, né, era uma época que tinha muito ainda empregada doméstica, enfim, Morava o pessoal... junto ali. Exato, era parto. Então, o sonho de quem... idealizava uma questão de uma cesárea, porque daí não precisava passar pela dor, né? E a gente perdeu muito dessa questão do parto nessa época.
Em janeiro desse ano, eu induzi o parto de uma paciente, que foi uma história muito marcante em vários aspectos também. Foi uma paciente que queria muito esse parto, ela tinha uma cesárea anterior, e ela teve equipe completa, teve muita instrução, enfim, foram vários pontos, mas um ponto que me pesou muito, assim, é que ela falou assim pra mim que toda a família dela tinha nascido de cesárea. Nos últimos 50 anos, todo mundo tinha nascido de cesárea. Ela não tinha apoio nenhum familiar para encarar um parto, sabe? Então a gente teve... tinha uma cesárea prévia. Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance? E ela conseguiu pariu lindamente, inclusive, um bebezão. E tudo bem, e assim, foi a realização de um grande sonho, sabe? Nossa, com certeza. Então, hoje o fisiológico tem que ser conquistado. Eu falo isso. Hoje, infelizmente, a gente tem que pagar pra ter uma equipe, pra gente não ter ninguém se metendo na nossa escolha. Exatamente! Então, quanto custa pra você me deixar em paz? Deixar eu parir pra sozinha? Deixar eu parir. Isso eu falo muito. Às vezes faltou tempo pra parir. Exato. Eu tô com uma paciente no consultório que a história dela da cesárea anterior foi assim, eu fiquei assim, tipo... Gente, sério. Ela chegou no hospital plena, maravilhosa, com uma dorzinha e tal, foram examinar, ela tava com 9 centímetros. Sonho de qualquer mulher, a privilegiada. Exato, escolhida de Deus. Escolhida de Deus. Claramente escolhida de Deus. Mas daí levaram ela pra cesárea. Tá, com 9 centímetros. Aí agora ela entende que, tipo, poxa... faltou tempo pra eu parir. E eles justificaram alguma coisa, assim, ou tipo... Eu tô tentando lembrar esse detalhe. Eu não sei se ela queria cesárea, ou se era o plano inicial, ou se ela não tinha... Eu acho que ela não tinha sido preparada pro parto. Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Aí não soube lidar e foi pra cesárea. Caiu no sistema. Caiu no sistema. Mas daí hoje, olhando pra trás, eu falo assim, gente, você foi escolhida de Deus. Se tivesse atrasado o centro cirúrgico, você teria parido. Exato, tinha parido ali mesmo. Exato, tinha resolvido a situação. Paciente minha que ela sonhou uma vez que ela tinha tido os 2 partos. Foi essa paciente, né? Ela chegou quase total de dilatação e foi pra uma cesárea. Então ela passou por o trabalho de parto todo, né? E depois pra uma cesárea. Mas mesmo que a paciente tenha o trabalho de parto e vire uma cesárea, ainda é melhor do que uma cesárea agendada. Com certeza. E não é porque a gente não quer que as pacientes tenham seus nascimentos assim, lindas, maquiadas, prontas, saídas do salão e vão pra cesárea. Não é sobre isso. É porque o trabalho de parto em si, todo o trabalho de parto nunca é jogado no lixo. Então, não é só dor. Ali é hormônio trabalhando. Ali é pulmãozinho do neném ficando mais forte para ficar aqui fora, para ter menos dificuldade respiratória. Ali é neurotransmissão cerebral do neném sendo organizada. Num momento que a gente vive com tantos transtornos de neurotransmissão, existem alguns estudos sobre isso. Cara, que dado importante. Sim. É sobre microbiota do bebê, diminuição de alergias, tanto alimentares quanto de pele. Então, assim, trabalho de parto não tá aí não pra tá na moda. Nada. Não é moda. Eu vejo o trabalho de parto como... o último amadurecimento do neném para poder ficar aqui fora. Vai chegar nesse mundão. Então se a gente não tem isso, a gente pula uma fase. Pula essa fase. E Dani, pro pessoal entender, igual você falou agora da cesárea eletiva e a cesárea intraparto ali, né? Qual que é a diferença, tipo... Igual você falou agora, tudo isso que você falou, meu Deus, a gente... Bora cancelar essa cesárea eletiva. Mas assim, na hora da tomada de decisão, tem alguma... cesárea eletiva agendada que justifique? Muitas, tá? Muitas. Por eu trabalhar muito com alto risco, então, infelizmente, eu tenho que fazer algumas eletivas de cortar o coração, inclusive. Mas precisa, tá? Exemplo, placenta prévia, tá? Placenta prévia é quando nós temos pelve da mãe, placenta e depois o bebê. A placenta é uma massa de sangue. Então, se a paciente entra em trabalho de parto, aquilo sangra. E coloca em risco de vida tanto a mãe quanto o bebê. Então, isso não pode entrar em trabalho de parto. Pode nem? Não. Isso, no século XIV, XV, morria todo mundo.
Era aqueles óbitos que nem sabia de onde vinha. Exato, aquele sangramento Materno absurdo. fetal. Exato. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Ai, mas a minha placenta tá baixa. Ok, quantas semanas? 14. Não, calma. Vamos com Dá calma. tempo, confia. Confia que ela vai subir. As placentas, elas podem subir até 28, 29 semanas, no pau da goiaba ali. Então, assim, é uma questão de vigilância, né? Só que tem que subir bem. Esse é um ponto importante também. Placenta prévia marginal também pode ocasionar sangramentos, enfim, e precisar de uma cesárea agendada, se não subir adequadamente. Mas isso daí é uma questão de pré-natal, né? Eu sempre falo que pré-natal não é tudo igual. Sim. Pré-natal bem feito é muito diferente de pré-natal que todo mundo faz. Então, esse é um ponto bem importante. Protocolos, né? Sim, exato. Então, cesárea, em questão de placenta prévia, vasa prévia é quando tem um vasinho desprotegido do cordãozinho umbilical entrando na placenta, mas ele tá antes da cabeça do neném. Então, se sangra ali, sangra sangue do neném, não da mãe. E o bebê, nós todos, né, o nosso volume de sangue é de acordo com o nosso peso. Então, uma pessoa de 70 quilos tem mais ou menos aí uns 4 litros de sangue. Agora, um bebê de 3 tem alguns ml, em torno de, sei lá, 100, 150. Faz tempo que eu não vejo isso em pediatria. Então, assim, é bem pouco. Não dá pra sangrar. Não dá pra sangrar. Então, essa é outra cesárea que tem que ser agendada, não pode entrar em trabalho de parto. Então, a gente perde os benefícios do trabalho de parto? Perdemos, mas a gente ganha vida. Salva vidas, né? Sim. Equilíbrio. A cesárea eletiva é sobre isso, né? Sim. Não é pra parir bela, linda, lá Exato. no dia do aniversário do meu avô. De acordo com o horóscopo. Não é sobre isso. Outras condições são mais raras, mas meu consultório é um pouco viciado nisso, porque ela tendo muito alto risco. É questão de algumas malformações. Uns 3 anos atrás, eu atendi uma família que as gêmeas eram toracópagas, né? Então, elas dividiam um coraçãozinho. Então, elas não tinham, infelizmente, possibilidade de vida aqui fora, porque não tinha como dividir o coração no meio, não tinha como dar um coração para uma, deixar a outra sem, porque também era um coração que não se dividiu. Então, em vez de ser um coração com 4 câmaras, como é o nosso, o coraçãozinho delas tinha 7. Caramba. Então, tinham vários detalhes aí que a mãe já sabia que isso era um fato, infelizmente, né? Então, a gente trabalhou toda uma questão de cuidados paliativos em pediatria, para ela ter um pouco mais de acolhimento. Então, essa também foi uma cesárea eletiva. E foi uma cesárea eletiva prematuro. Por quê? Porque, como as gêmeas eram grudadinhas, não dá para nascer uma depois nascer outra. Elas têm que nascer juntas. E são 2 cabecinhas. Então, não dá pra esperar chegar. Não dá pra esperar chegar a 37 semanas. Por quê? Porque são 2 cabeças maiores. Então, a abertura do útero ia ser maior e maior a possibilidade dessa mãe perder esse útero. Nossa, sim. E era a primeira gestação. Caramba. Então, assim, existem situações e situações. Então, a gente fez a cesárea prematuro, manteve o útero. Eu soube depois que ela engravidou depois. Não soube como ficou, porque, enfim, eu saí do convênio que eu atendia ela. Mas eu fiquei sabendo que ela engravidou depois. Eu espero que ela tenha tido o final feliz dela, sabe? Eu sei que isso, nenhum filho substitui outro. Claro, sim. Não é sobre isso, mas é sobre reescrever história. É o que a gente acabou de falar, né? Pra ela ter uma nova história, não é substituir, mas ela ter uma nova história pra contar. Então, no caso dela, a cesárea eletiva de bebês prematuros salvou o útero dela. E possibilitou ela reescrever uma história ali, né? E Dani, pensando na cesárea ali intraparto, né? Eu abri uma caixinha ontem, daí veio umas perguntas, legal. tipo assim, é sempre uma emergência? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil. Porque é o medo que eu escuto às vezes no consultório. Elas, mas aí vai chegar lá na hora, vai que eu preciso de cesárea, daí tem que ser na emergência, e aí o corte não vai ficar bonito.
Mas daí depende quem tá fazendo, né, senhora? De emergência. Então, Daí depende da técnica. E assim, isso é um ponto importante. Não é sobre o corte ficar bonito. É sobre também textura de pele, que isso influencia muito cicatrização. Técnica usada para cesárea, isso também influencia bastante. Inclusive em questão de dor pós-operatória. Legal. E também... Gente, tem que falar isso, mas o shape da paciente influencia também, né? Então... Qualidade do... Não, você... tudo, né? Infelizmente, assim, se a paciente é uma paciente usando P e uma paciente usando GG, a gente tem uma diferença de camadas até chegar lá no útero, e isso favorece algumas complicações pós-cesárea. Então, isso é um fato, infelizmente, é uma realidade, tá? Então, não é porque é emergência que vai ficar ruim. Esse é um ponto importante. Vou deixar claro. Vamos deixar isso bem claro, bem claro. Porque é uma cirurgia. Então, cirurgia sempre envolve riscos. Não, com certeza. Né? Então, tem que nascer e... Se for por baixo tem riscos, por cima tem riscos também. Viver é um risco, a gente tem que escolher o menos pior. Né? E é sobre isso. Sobre ser emergência, tá? E alguns casos são urgência, outros casos são emergência, tá? O que seria uma emergência? O paciente tá lá em trabalho de parto, o coraçãozinho do bebê não ficou com batimentos tranquilizadores, tá? Mas isso é um ponto bem importante. Não ficar tranquilizador naquele momento, às vezes não quer dizer sofrimento fetal. Isso é um ponto, né, Dani? Isso é um Porque ponto. a gente escuta muito isso, né? Sofrimento fetal. Tá? Exato. Porque, como isso, né? Porque o que acontece? O batimento cardíaco do bebê, ele varia. Tá? O nosso também varia, um pouquinho menos, mas varia. O meu varia muito, de acordo com... Nessa vida agora? Nessa vida atualmente varia muito. Mas ele tem... Essa variabilidade demonstra saúde. Não é porque o batimento chegou a 170 e depois voltou a 140 que o bebê tá sofrendo. Tá, isso Tá? Que o bebê tá taquicárdico, que tem que sair correndo. Vocês não é isso. acompanham por um tempinho ali, Dani, Sim. isso, pra ver se normaliza ou essa variabilidade fisiológica Exato. dele? E às vezes é por posicionamento e compressão do cordãozinho umbilical. Faz sentido. Eu tive algumas pacientes, teve uma paciente médica pediatra que eu acompanhei em fevereiro desse ano, que foi uma indução de parto. E a gente começou a indução e teve uma hora que eu fui escutar o batimento e eu acho que tava bradicárdico, tava um pouquinho mais lento. Eu fiquei, opa! Deixa ela ver isso daqui. Claramente ela viu, ela ouviu, ela deu uma olhada. Ela nem viu, ela só ouviu. Só ouviu, exato. Não, e ela faz sala de parto, inclusive. Aí a gente ficou olhando assim, daí vamos mudar de posição, porque pode ser compressão. Ela mudou de posição, ficou indo um pouquinho bradicárdico. A gente mudou de novo, deu uma melhorada. Beleza. Esperei um tempinho, fui escutar de novo. Normal. Era só um posicionamento. Era só o posicionamento. A gente esquece que o bebê é um ser independente da gente. Que tá lá. E tá lá, boiando, no líquido, enfim, no cordãozinho. Às vezes ele fica sem nada que fazer, fica apertando o cordão. Sim. Isso é um ponto importante. E daí, a gente esquece que a gente se mexendo, ele também se mexe, né? Sim. Então, isso faz parte, o movimento é vida, né? Então, a gente tem que lembrar desses pontos. Então, não é porque ficou bradicárdico ou taquicárdico naquele momento que vai permanecer. Então, a gente tem que aumentar a vigilância para ver se permanece. Se permanecer, daí, fim de jogo. Daí, sim, é uma emergência. Realmente. Né? Indução de parto. Às vezes tá com ocitocina, tá? Com ocitocina na veia. O batimento do bebê tá muito taquicárdico, tá muito acelerado. 160, 170, 180, 190, Isso. né? Subindo. Mas ninguém pensou... a primeira coisa que pensaram foi... Não, cesárea, tá sofrendo, corre. Mas ninguém pensou em tirar a ocitocina, colocar o oxigênio, colocar a paciente de lado, rever o batimento, tirar a ocitocina, depois reintroduzir a ocitocina para ver como que fica. Então, assim... É uma vigilância maior, Sim. mas não é uma emergência real. Exato. Ainda, né? Assim, talvez não vire, né, também. Exatamente. Então, às vezes é falta de... dar tempo para acontecer. Então, a gente intervém de modo menos invasivo para poder ver como que é a resposta desse neném. Claro. Né?
Mas o que a gente vê é, fez um 170, tá sofrendo cesárea, corre e fica naquilo... O que fica na cabeça da paciente? A cesárea salvou meu bebê? O meu bebê entrar em sofrimento e a cesárea. A cesárea salvou meu bebê? E às vezes não foi a cesárea que salvou. Às vezes era só tirar ocitocina. Que teria salvado o teu parto. Salvado todo mundo. Exato. Sonho ali, né? Sim. Eu tive uma paciente, eu fiz o acompanhamento dela, ela mora em Miami, lá não tem físio, nada. E daí a gente tentou fazer um bem bolado online, foi bem legal. E aí ela foi pra parto e lá não tem conversa, assim. Cesárea é tipo... último caso. Sim. Ela ficou 3 dias em ocito. E aí entrava com ocito, a bebê, não gostei. Tira o ocito, vamos ver como teu corpo reage. Põe o ocito de novo. E isso ela foi, assim, foi bem sofrido pra ela. No final ela teve que ir pra uma cesárea, porque realmente ela teve 0 de dilatação. Com o ocito, colo posterior, nada mudou. Mas assim... Tinha algo ali que faltou. Algo ali, que faltou e eles intervêm pouco, mas nada. Porque talvez um posicionamento, alguma coisa ali pra ela teria ajudado, né? Mas eu achei muito interessante isso. Eles tacavam o ocito, o bebê não reagia bem, tira. Vamos esperar. Sim. Vamos ver como esse bebê vai reagir agora. Esperar teu corpo. Vai que essa ocito deu um gás aí pra esse útero, né? E foi. Então eu achei uma proposta diferente. Faltou, a gente sabe, algumas coisinhas ali. Mas lá a cesárea é tipo... A gente tentou tudo que tinha dentro das possibilidades dele. Não deu. Acabou indo pra cesárea, mas eles têm esse protocolo, assim, de observar. Vamos ver como que vai ficar isso daí. Qualquer coisa aí a gente volta, né? Dani, agora, pensando assim, né, um outro dado. Ontem eu vi vários dados, daí eu fiquei tipo, socorro. Eu tava olhando a taxa de cesárea, a discrepância da taxa de cesárea em hospitais públicos e privados. Eu tinha ficado chocada com a primeira informação, mas essa é tipo 80% dos partos em hospitais privados são cesáreas, de 80 a 90. Eu falei, não, 90 eu não acredito. Não, já tem dias que chega a 100. 90 não, é 100 mesmo. Sim, é 100 mesmo. Por que isso rola? Isso eu já tive uma conversa sobre isso até com alguns diretores de hospital, que eles vieram conversar comigo, assim, Dani, vamos conversar? Vamos entender? Vamos. Eu acho que o que eu vejo, tá? O que eu vejo, como eu vejo. Não sou dona da razão, mas enfim, é de experiência mesmo. A primeira coisa chama-se pré-natal, tá? Então, assim... Começa lá. Então, você tem 40 semanas para você preparar uma mulher para um evento divisor de águas dela, que ela vai passar e enfrentar seus próprios limites. E durante essas 40 semanas, você só pede exame. E a gente se vê beijão. Exato, e beijão, entendeu? E daí, quando chega na hora do vamos ver, não vemos, né? Não vemos. E eu vejo muita mulher assim, né? Tipo, às vezes elas chegam pra mim com 35 semanas, daí eu... Onde você tava? Onde você tava esse tempo todo? Ai, eu não sabia. Tipo, eu não sabia. Alguém me falou, a minha amiga fiz e me falou. Não, e aí eu pergunto, tá, mas daí você vai parir com quem? Eu não sei ainda. Daí eu, tá, mas você vai pra plantão? Não. Eu não pensei. Sim, aí o que acontece? Daí na consulta de 38 semanas, pois é, né, então, o nenê tá grande, acho que você é muito pequena, nananã. Vamos marcar tua cesárea? E uma mulher despreparada, vulnerável. Sim, e assim, é engraçado que as pacientes... é complicado, porque elas confiam no médico. Eu entendo a cultura de um médico, detentor da razão, de conhecer lá. Só que o que eu digo no consultório é que médico é que nem mecânico, entendeu? Tem uns que você confia inteiramente, tem outros que você não passa na frente. Eu tenho alguns traumas de mecânico. Então, assim, e é igual. Só que a gente vai para um pré-natal e você se sente vulnerável, e você se sente acolhida, mas falta informação, falta direcionamento. Vai falar de nascimento lá depois das 30 e poucas semanas, daí você não tem tempo para se preparar. Como que você se prepara para um parto em uma semana? Né? Questão de rede de apoio, a família, você entender o que está acontecendo, entender como funciona um trabalho de parto, entender que vai ter dor e que não é porque dói que é ruim.
Ai, sim, sobre entender essa dor, Sim, né? porque o que a gente acha? Bati a minha mão na mesa. Nossa, doeu. Se doeu, tá errado. Uhum. E no parto é a mesma coisa. Se doeu, tá errado. Então... Eu ia falar a única coisa certa sobre o parto. Vai doer. Exato. Tem algumas escolhidas de Deus, mas tudo bem. A gente não fala sobre elas. Elas não contam. Elas não contam, mas a gente tem que preparar para o cenário que é mais comum, né? Sim, aham. Então, se você não entende isso e não entende que não é uma dor que você vai morrer, que ninguém Não é nunca dor de morreu... sofrimento, né? ninguém nunca morreu de dor de parto. Uhum. Né? Eu nunca vi. Não tem estudo, não tem relato, nunca vi. Nem ouvi falar. Exatamente. Mas é uma dor intensa porque é uma vida passando através de você. E você sente mesmo. Quando eu tive meu parto foi induzido, né? Mas pari. E a sensação realmente era de estar sendo puxada, como se eu estivesse mergulhando, assim, num abismo. E é muito engraçado que depois que eu tive meu parto, eu entendi as pacientes em muitos pontos, assim. A minha mente, assim, clareou muito. E... em alguns casos, tá? Não posso generalizar, porque essa foi a minha experiência. Uhum. Eu me segurava muito em tudo, porque a minha sensação é que eu tava caindo o tempo todo. E hoje eu entendo por que as pacientes se seguram tanto. Se seguram em coisas, seguram em pessoas, apertam. Porque a sensação é que você tá sendo puxada pra baixo. E tá. E está. Fisiologicamente você está. Sim. Então... as coisas fazem sentido a fisiologia existe por conta disso, sim, né? Uhum. E ela tem um sentido. Mas se você não foi preparado em 40 semanas, não é quando na semana 38 você, vou parir. Decide agora. Decide agora. E é diferente. Tô super pronta pra ir. Anos atrás, as pessoas tinham 6, 7 filhos. Uhum. As filhas viam as mães parirem. Então, o parto era uma coisa que acontecia. Uhum. Hoje, o parto não simplesmente acontece. Ninguém tem contato com o parto. Ninguém tem contato com o nascimento. Então, você não é preparada no pré-natal. Você não tem uma história familiar de você entender o que é um parto. Teu acompanhante também não tem. Aí, você não tem preparo para encarar isso. E você tem uma saída, entre aspas, fácil... rápida, que você agenda e você vai lá e resolve. E você acha que no SUS elas recebem um apoio um pouco maior, assim? Ou é daí o ambiente hospitalar que muda? É o ambiente, porque no SUS não existe a pressa do nascimento. Uhum. Porque daí também entra a questão financeira. Do custo. Né, do custo. Não é que um parto custa mais, é que um parto deixa uma sala parada por mais tempo. E tempo é dinheiro. E pro privado, tempo é... dinheiro é tudo. Tempo é dinheiro. É lucro, né, gente? A gente vive numa sociedade capitalista. Sim, não é isso? Então, tempo é dinheiro. Então, se você tem uma sala de parto sendo ocupada por 12, 15 horas... em 15 horas, quanto tempo? Em 15 horas dá pra ter feito 15. Entendeu? Né? E assim, o pessoal fala que cesárea paga mais, ou que parto paga mais, enfim. Não, o valor é praticamente o mesmo, assim, muda, assim, pouco. Sei lá, 50 pila entre um e outro, assim, não é nada, não muda nada. Só que a questão do tempo que conta. Então, uma sala que pode fazer 15 cesáreas e tá lá com um parto parado, você perdeu 14 procedimentos. Sim. E não são pessoas parindo, pessoas tendo seus bebês ou suas histórias construídas. São procedimentos. Tipo, então, mais um procedimento. Mais um procedimento. E a cesárea é um procedimento cirúrgico, né? Sim, exato. Então, assim, eu chegava no hospital, quando eu fazia plantão em hospital, eu chegava assim, como que foi o dia hoje? Teve 30 procedimentos, teve tanto. Ok. Procedimento, é tudo número. É tudo número. É tudo número. Então, aí é que tá o detalhe. Sim, por isso que a gente precisa se preparar para não cair nesse número, né? Na estatística ali, né? Isso é terrível. É difícil. Dani, pedi para as minhas pacientes, a galera lá do Insta,
Eu vou fazer tipo um bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar e você fala se é mito ou verdade. Querido, manda. E o que você tiver ali em dúvida, a gente deixa em aberto e a gente comenta depois. Bom. Então, eu pedi pra elas mandarem do jeito que elas sabem. Teve a galera mais profissional da área que mandou mais especificado, mas eu coloquei do jeito que eles colocaram. Então, daí você fala se é mito ou verdade, tá? Dilatação estacionada por 2 horas. É indicação de cesárea? Não. Mito. Mito. Bebê grande demais. Mito. Prolapso de cordão. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto bem importante. Prolapso de cordão. Hoje existem manobras que dá para fazer durante o trabalho de parto para ser de parto. Só que tem que ser uma equipe que entenda como fazer isso e tem que ser um bebê que já tá lá querendo nascer. Se ela tiver com 3 centímetros um prolapso de cordão, a chance de dar parto é muito baixa e a gente tem um risco fetal muito grande. Então, existem algumas condições, que esse é um ponto bem legal, que não é que tem que ser cesárea, é que tem que ser a via de parto mais rápida, via de nascimento mais rápida. Que seria esse caso, né? Seria esse caso. Se o bebê estiver ali, mais rápido. Exato. Descolamento prematuro de placenta, que é aquele sangramento absurdo que vem, que a placenta tá descolando e que se não nascer logo, é aquela tragédia, né? Que, enfim, de óbito para todo mundo, bem complicado. Então, assim, descolamento prematuro de placenta, se o bebê tá nascendo, é por baixo. Tá ali, é o mais rápido. É o mais rápido. O mais rápido é o mais seguro. É o mais rápido, é o mais seguro. Mas por que não fez uma cesárea? Porque até pra paciente ir pra sala, fazer anestesia, deitar, lavar e começar a abrir, pegar o... Vai demorar muito mais do que se nascer por baixo. Botar esse bebê pra fora ali. Exato. Então, é a via mais rápida. Então, prolapso de cordão e o descolamento prematuro. Isso. Via mais rápida. Uma indicação relativa, vamos dizer assim. Depende do time do parto, né? Exato. Depende da paciente. Depende da paciente. Tá. Muito líquido amniótico. É indicação de cesárea? Não, mas muito líquido amniótico me traz assim, o que tá acontecendo, né? É uma diabetes gestacional descompensada? Como que tá esse controle? Quantas semanas tem esse neném? E uma diabetes gestacional? Claramente não. Não? Uma pós-diabetes gestacional aqui, dizendo pós-parida, pós-induzida, está aqui para te dizer que não. Não. Falha na indução do parto. Esse é um ponto tão difícil. Sabe por quê? Porque não existe um conceito fechado e único sobre falha de indução, tá? O que é? O que é uma falha de indução, tá? Tem tantas histórias sobre isso. Tem que dar uma escolhida aqui, uma selecionada, nem ver pra não pegar mal. Mas assim, eu já ouvi de pacientes assim, o meu foi falha de indução. Como que foi essa indução? Aí falou, usei isso, daí passou 3 horas e não foi nada. Tá. Falhou, eu dou um sorriso. Falhou a falta de tempo, né? Falhou a falta de tempo. E indução de parto, isso é um ponto também muito delicado. Não é todo mundo que faz igual, não é todo mundo que segue protocolo. E o que eu vejo em plantão, tá? O paciente chega 10 da noite querendo ou precisando induzir um parto por XYZ, tá? Isso eu já vi, tá? Real, Curitiba, não vou nem falar onde. Eu estando lá acompanhando uma paciente em trabalho de parto, na salinha dos médicos, mexendo no celular, tá? Aí chega a plantonista. Por que chega essa hora pra induzir o parto? E não sei o que lá. Daí começa assim, mas tudo bem, eu vou colocar um comprimido agora, o outro só 6 da manhã e é isso. Das 10 às 6 e tem um protocolo, 3, 4 horas ali. Às vezes é 2 em 2 até. Depende do tanto que você quer trabalhar ali rapidinho. Depende do tipo da paciente, de alguns outros fatores, mas eu tipo... vai falhar. Provavelmente vai estar falhando. Por que acontece? Esse é outro ponto que eu falo para os pacientes, né? Porque a importância de ter uma equipe, né? Se puder investir nisso, seria muito importante. Por quê? Quando a gente chega no hospital, a gente acha que vai nascer. Sim. Por quê? Porque hospital, quando eu falo pra você hospital, você não pensa em bebê nascendo. Você pensa, alguém quebrou alguma coisa, alguém tá morrendo, é notícia ruim. Então, quando a gente entra pro ambiente hospitalar, se a gente fica muito tempo nesse ambiente,
a gente se sente mal, a gente já não quer mais, alguma coisa tá errada. Poxa, eu tô aqui das 10 da noite até 6 da manhã, induzindo. E nada. Tô falhando. Meu corpo não quer parto. Por isso que a gente quer que elas fiquem a maior parte do tempo em casa, né, Dani? Quando elas têm uma assistência ali, uma enfermeira, uma doula pra acompanhar, né? Sim, porque, nossa, facilita muito. Eu já tive paciente que internou no hospital e ficou 4 horas sem ter nenhuma contração. Internou, assim, com 4, 5 centímetros. Ai, beleza, interna, nananã. E ficou aí, tipo, parou tudo. Deu, como assim? Parou tudo. Parou tudo. Nada, gente. Não. Calma, eu que tava acompanhando ela. Daí eu deixei, vamos ver o que acontece. Só que daí depois de 4 horas, sem ter nenhuma contração... Ela chegou com 4 de dilatação e parou. Parou a contração. Aí eu esperei, tipo, não, vai voltar essa contração, né? Vai voltar. Não voltou, deu, olha, não tá voltando. Temos duas saídas. Ou você vai pra casa, né? Ou... a gente, porque essa paciente específico, ela não tinha equipe, só tinha eu. Era uma longa história, pessoal. Outro momento. E daí, ou você volta pra casa, ou a gente tem que induzir. Na verdade, conduzir, né? Teu trabalho de parto, porque ele deu uma parada. Ela, não, quero que nasça. Então, vamos fazer nascer. Porque senão você mandaria pra casa. Pra casa. Espera voltar. Tipo, vai lá no seu ambiente seguro. Exatamente, né? Depois você volta. Exato. Daí a gente introduziu citocina em dose baixa, foi titulando... Nossa, foi só um cheirinho, daí voltou, ela conseguiu relaxar, enfim, e nasceu. E foi. Então, é a questão da falha do corpo, né? Isso, né, Dani? Eu escuto muitas minhas pacientes, elas falam que quando elas chegam no hospital, tipo, meio que eu brinco assim, não, é que você tá vendo, o quarto tá certo, tá quente, o marido chegou, cadê o marido? Tô segura? Vamos continuar isso daqui. Então dá, né? Essa mudança de ambiente. Nossa, super, assim, dá uma travada muito grande, sabe? Por isso que a gente quer que as pacientes internem já com um trabalho de parto realmente bem estabelecido, ativaço. Porque senão ele dá uma estacionada. E na hora que dá uma estacionada, acho que eu não sei se eu quero ir, se eu tô cansada. E claro que cansa. Sim, claro. Ou se cansa. Ou se cansa. Ou se cansa. Ter dor cansa. Nossa, imagina. Uma paciente minha falou, no outro dia parecia que eu tinha treinado crossfit. Eu tava acabada. Acabada. No outro dia. E um trabalho de parto de 45 minutos. Meu caneco, prefiro nem falar nada. Dani, outra coisa. A bolsa rompeu e eu não entrei em trabalho de parto. Bom. Indicação de cesárea? Não. Não, indução. Às vezes vai desencadear trabalho de parto espontâneo. Eu vou aproveitar uma outra aqui, que essa foi até uma paciente minha. Bolsa rota. Eu tinha até 12 horas pro meu bebê nascer. Eu já ouvi isso no consultório de uma paciente falando, tipo, mas por que 12 horas? Prazo, e o médico ficava meio botando pressão nela. Olha, só tem mais 2 horas. Tem algum prazo assim, Dani? Não, na verdade, inclusive, eu induzi um parto esse fim de semana, ontem, não sei nem que dia é hoje. Mas de um bebê prematuro que rompeu bolsa. Mas ele rompeu bolsa porque a mãe tava com uma infecção, processo infeccioso. Aí é uma situação diferente, porque daí a gente tem que controlar essa infecção para daí induzir o parto. E não pode esperar muito tempo também, porque senão infecta o bebê. Então, equilíbrio, né? Mas bolsa rota de bebês de termo, tem tempo máximo? Não existe um tempo máximo, tá? O que a gente fala e faz é o seguinte... Ali, a partir de 18 horas, 18, 24 horas pós bolsa rota, às vezes precisa entrar com antibiótico. Isso é uma mãe que não tenha contaminação por algumas bactérias específicas, que isso é pesquisado no pré-natal. Às vezes ela rompeu bolsa e já tem que começar antibiótico, então, mas não necessariamente uma indução. Mas dá para esperar o corpo entender que rompeu bolsa e desencadear trabalho de parto espontâneo. Se não desencadeia, daí sim a gente começa com uma indução, mas não tem um prazo. Eu já tive pacientes com bebês prematuros que eu deixei, né, entre aspas, a bolsa rota por 3 semanas. Caramba, né? É seguro. É seguro, monitora laboratório, monitora o neném. E essa paciente foi muito engraçado. Na primeira gestação dela, eu que acompanhei, ela foi até 41 semanas, a gente induziu porque estava com 41 semanas, né? Acabou. Fim de jogo, nasceu de parto, tudo certo. Aí ela engravidou de novo, 3 anos depois,
E daí, com 31 semanas, ela estava num churrasco sábado à noite, comendo bem feliz e, puf, rompeu o bolso. 31 semanas. É muito prematurinho, né? Daí a gente fez todo o rastreio infeccioso, não tinha nada. Então, não, vamos manter o bebê na barriga. Eu não coloquei remédio para inibir. Eu só deixei ficar e fui colocando outra medicação, antibióticos, enfim. Aí ela ficou internadinha, acho que quase 10 dias, 2 semanas, tava tudo bem. Aí ela, Dani, eu não fiz minhas fotos de grávida. Não. Aí eu, ai meu Deus. Agora. É agora. Enfim, a gente combinou que eu ia deixar ela ir 1 semana pra casa, com a bolsa rota, fazer as fotos dela, organizar a vidinha dela pra ter um quarto, enfim, aquelas coisas. Sim, foi que muito antes, ela não tava muito pronta. antes. Claro que todos esses dias ela ia para o hospital, todos os dias ela fazia exame, todos os dias ela fazia laboratório, então ela estava sendo monitorada. Aí depois, se entrasse em trabalho de parto, beleza, se não entrasse a gente ia induzir depois dos 34. Aí chegou 34 e nada de ela entrar, desencadear trabalho de parto, aí a gente foi induzir. Induzimos, ela teve o parto dela, inclusive foi um parto muito, muito emocionante, assim, sabe? Foi bem lindo. E tudo bem. E deu tudo certo. E tudo bem. Ah, E por é causa isso, do né? parto, o bebê ficou menos tempo de UTI, porque respirou super bem, enfim, várias questões, sabe? Tipo, valeu essa espera ali. Muito super, valeu. né? Super. E ela tem fotos. E ela tem fotos de gestante. E são lindas, inclusive. Da diabetes a gente já falou. Essa é importante. A mãe estar cansada. Cara, isso é um ponto muito delicado. Exaustão materna, às vezes é indicação até de fórceps. Caramba. É. Só que não é exaustão assim, ai, tô cansada. Ai, cansei de sentir Cansei. Aham. Então, é uma coisa... Daí volta na questão de pré-natal, tá? Então, se a mãe não teve o preparo adequado neste pré-natal, não tem equipe, não tem apoio, ela vai ficar cansada muito antes do que ela deveria. Sim, não tá pronto, Né? preparada. Eu brinco que o parto é uma maratona, só que o problema é que a gente não sabe se a gente vai correr 5, 10 ou 21. O 40. Tem que estar pronta. O 40. O duro é que a maratona, assim, principalmente a maratona em si de 40 quilômetros, na verdade não são 40 quilômetros redondos, né? São 40 e mais alguns... Gente, eu não corro, eu não sei. Não sei, você tá inventando aqui. Né? Mas são 40 ou 41 e blá blá blá. E o problema é que tem gente que se prepara para os 40 e não para esses metrozinhos que faltam, sabe? Aqueles 100 metros. E faz falta. E faz É falta. o expulsivo ali, né? O final, o grande finale. O grande finale. Então, assim, não é indicação médica de cesárea por a mãe estar cansada. Mas, às vezes, para a mulher, aquilo não faz mais sentido. Aí faz sentido, talvez, né? E daí entra a questão de equilíbrio, tá? Porque... se a pessoa não tem equipe, se ela não tem preparo, se ela não tem suporte, pelo menos ela passou por um trabalho de parto. Então, isso já me dá uma aliviada. A gente falou naquele começo, né? Mas nascer tem que ser legal também, né? Tem. que ser bom, porque como que ela vai reescrever esse puerpério? Sim. Então, quando a paciente fala assim pra mim, que eu tenho alguns casos, paciente... já quase na finaleira, ela não quero mais. Eu, tá, mas você realmente não quer mais ou é porque você tá com dor? Você não quer mais ter dor? Então, às vezes, eu deixo ela conversando com o marido, com a doula, com a enfermeira. Tipo, conversem, pensem, fora da contração, né? Daí a gente conversa sobre isso. E às vezes não faz mais sentido mesmo para a paciente. E tá tudo bem. Só que ela tem que estar muito consciente dessa escolha, porque depois isso vai pesar. Sim, não, sim. Então esse é um ponto muito importante, né? E Dani, tem alguma lenda urbana de indicação de cesárea intraparto que você quer aproveitar aqui pra gente acabar com ela? Ai, nossa, Tipo, uma que ela assim, essa a gente não deve mais ouvir. Ai, mas é que a gente não deveria ouvir muitas coisas, mas daí se diz em respeito à assistência, sabe? E que é um papel que a mulher não pode se colocar porque ela não está nesse papel. Então, assim, a cardiotoco não está boa. Tá, mas por que não tá boa? Será que a paciente está em jejum há 12 horas? Né? Será que esse bebê não foi estimulado? Aí não vai estar boa. Então, essa é uma lenda urbana que eu vejo. E é engraçado, eu sou professora do Hospital Evangélico e já passei em várias residências.
E eu já ouvi muito dos residentes falando isso. Ai, tava lá, mas daí... Ai, doutor fulano chegou e aí passou fazendo cardiotoque em todo mundo e a gente sabia, né, que era só pra caçar motivo de cesárea. Caçar motivo. Acontece. Então, esse é um ponto importante. Agora, outros motivos de cesárea intraparto que sejam lendas... É que esse me pega muito, assim, em questão da assistência, porque isso me revolta um tiquinho. Acho que é o... Mas, outras coisas que eu já vi. Isso eu vi, quando eu fazia plantão. Paciente super querendo parto, o marido não querendo parto. Tipo, ai, você tá cansada, vamos pra cesárea. É a outra parte da assistência, né, ali. Né? Do acompanhante, do acompanhante. Então, eu acho que tudo se diz em respeito a preparo e assistência. Essas coisas têm que andar juntas. Tem, né? Mas se você faz um pré-natal inteiro, ninguém te fala de parto, ninguém te fala de fase de trabalho de parto, ninguém te indica uma equipe, você não estuda sobre isso porque tem esse ponto importante. O parto, por mais que a paciente tenha uma boa assistência, o parto é daquela mulher. Ela tem que querer parir. Sim. Então, você não precisa de nada para parir, mas você precisa querer parir. E às vezes as pessoas não querem parir. Às vezes elas querem achar que querem. Quer entrar ali, né? Tipo, eu acho que eu quero, mas eu não tenho certeza. Mas ela não quer. Não, e tem que querer muito. O parto tem que querer muito. Eu lembro, quando as pacientes chegam e falam assim, eu acho... Vamos mudar esse acho aí, porque senão não vai dar certo, né? E isso começa muito na falta de confiança do corpo, autoconhecimento, mas daí são muitas camadas, né? É uma questão muito mais profunda. Sim. Mas primeiro ela tem que querer. E se ela quiser, ela vai dar conta. Querer é poder. Querer é poder, você dá conta. Dá conta. Né? As reais indicações de cesárea são muito menores do que a questão da paciente não querer parir. Um dos motivos pelos quais eu parei de fazer plantão é por revolta. Teve vários, né? Mas esse caso especificamente. Paciente super novinha, chegou com 9 centímetros plena e o médico dela, sabidamente, que só acompanha e faz cesáreas, chegou e tava levando ela pra cesárea. Deu, doutor, mas ela tá tão bem dele. Não, mas ela tá com dor, né, tadinha? Deu, mas, com dor, tadinha. Né? E a paciente, tipo assim... Sem entender nada. Tranquila. Então, assim, é difícil, sabe? É difícil. Mas se a paciente quiser parir, ela dá conta. Já é... Nossa, muito meio caminho andado. Porque se ela quer parir, ela vai atrás. E aí o resto a gente falou aqui hoje, né? Exato. A gente vai pegando. Exato. E se ela quer parir, ela vai atrás. Se ela quer parir, ela vai insistir com o acompanhante. Olha, vamos nos preparar. Se ela quer parir, ela... tenta, se não conseguir uma equipe completa, ela consegue pelo menos um suporte emocional, ou então uma enfermeira obstétrica para acompanhar ela. Se ela quer parir, ela vai entender um pouco de indução, que não faz parte do papel dela, mas para ela poder chegar, para ela poder chegar numa maternidade e falar, olha, eu sei que eu posso induzir, e, né? Então, se ela quer parir, ela vai dar um jeito. Mas ela tem que querer parir, gente. Bora querer parir. Ai, parir é a melhor coisa do mundo. Parir eu achei muito legal. É muito legal. Super indico, entendeu? Super indico. Foi um rolê divertidíssimo. Maravilha. E, assim, é uma intensidade que a gente não encontra em nada na nossa vida, assim. A intensidade de você ter uma vida passando através de você é assim, eu não consigo descrever. Inexplicável. É inexplicável. É muito divino mesmo. Ansiosa por esse momento. Olha só, fica a dica. Dani, muito obrigada por trocar experiências aqui com a gente, ajudar a gente a entender sobre esse tema tão importante, né? Porque é uma demanda que a gente vê muito, a gente que convive com essas mulheres, né? Então, poder passar um pouco de conhecimento para elas estarem preparadas para querer parir com conhecimento. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. De nada. Ai, obrigada. Obrigada. De nada. A lembrancinha pra quem teve diabetes gestacional. Meu tipo. Matias, você pode comer não também. Não, ele claramente não. Claramente não. Ele tá só nas frutinhas. Que delícia. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Entre Pernas e Papos com a Dani, que agregou muito aqui com a gente. Então,
Se esse assunto faz sentido para você, compartilhe, mande para as mamães para elas se informarem e quererem parir com conhecimento. Muito obrigada, tchau!